Olá pessoal, hoje vamos falar aqui sobre sociedade de classes sociais, e por óbvio nós vamos tomar aqui por supedâneo, por fulcro, a doutrina de Karl Marx e também de Engels. Nós sabemos que Karl Marx, o filósofo alemão, que ponderou de forma muito minudente o sistema capitalista, que sucedeu o sistema feudal, o sistema de produção feudal, foi sucedido pelo capitalismo, e Karl Marx acabou ali fazendo um apanhado muito minudente, muito destrinço, muito específico, e dando algumas definições que até hoje subsistem de forma muito incisiva, muito ostensiva. Então foi concebida a sociedade de classes, esta essência marxista sob o prisma filosófico. O que vem a ser essa sociedade de classes? Bom, gente, nós temos que partir da premissa, isso obviamente à luz dos ensinamentos marxistas, que a existência, a sociedade em si, ela é dividida em duas classes. Sim, são duas classes. Você pode dizer, mas eu sempre ouvi falar em três classes, no mínimo três classes, digo mínimo porque depois tem classe média alta, classe média baixa, quer dizer, seria classe alta, classe média e classe baixa, depois com algumas subdivisões e tal. Sim, isso são subdivisões para fins didáticos, mas em essência nós temos duas classes presentes no mundo, que é a classe burguesa, a burguesia e o proletariado. O burguês é aquele que detém os meios de produção e explora o trabalho de alguém. O proletariado é aquele que vende o seu trabalho, É aquele que desempenha uma função laborativa e tem uma contraprestação, que é o seu pagamento, que é o seu salário, que é a sua remuneração. Esses são os proletariados, ou os proletas, como já dizia George Orwell na brilhante obra 1984. Então, gente, agora qual que é o erro conceitual? Há um erro conceitual muito frequente, uma deformidade quase que semântica muito frequente. Tem muito proletariado se achando burguês. Isso é um erro, como disse, muito frequente, muito recorrente, e vocês vão perceber que realmente é um erro crasso, é um erro grosseiro. Por quê, gente? Ser burguês, não é ser só rico. Ser burguês é não trabalhar, é ser o detentor, é ser o dono da propriedade privada. Propriedade privada? Então minha casa, meu carro, meu computador? Não. Propriedade privada dos meios de produção. É aquele que não trabalha. Ele só paga pelo trabalho do outro para aferir para si lucro. Auferir para si lucros. Mais-valia, etc e tal. Esse é o burguês. O proletário é todo aquele que vem do seu trabalho. Então veja, um diretor de uma multinacional que ganha lá os seus 200, 300 mil dólares por mês, um salário estratosférico, uma coisa absurda. Sim, é bem verdade. Ele é um sujeito muito rico, milionário, mas é um proletário. Isso pode parecer um pouco estranho, pode soar até contraditório, mas é a realidade, porque esse diretor desta multinacional, ele recebe esses 300 mil dólares por mês por desempenhar o seu trabalho. Então ele é um proletário. Dia desses eu vi uma discussão muito interessante em um podcast sobre o Neymar. Citaram o exemplo do Neymar. O Neymar, ele ganha, eu nem sei qual que é o salário do Neymar lá no PSG, mas são cifras alucinantes, Milhões e milhões em reais por mês. Mas o Neymar não é burguês, gente. O Neymar é proletariado, faz parte do proletariado, é um proleta, Porque se ele não jogar bola, se ele não fizer publicidade, não sei o que mais ele faz, ele não recebe o dinheiro, Percebam, o burguês, ele não trabalha, tendo em vista que, pelos princípios e pelos supedâneos marxistas, o lucro auferido pela exploração do trabalho alheio não é trabalho. Portanto, o burguês não trabalha. O burguês ele é só dono da propriedade privada dos meios de produção. Todo aquele que recebe qualquer tipo de contraprestação pelo seu trabalho,
é proletariado. Portanto, compreenda, ser rico, muito rico e até milionário, não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa burguesa. Não é. Se recebe pelo seu trabalho, é proletariado. Claro, eu disse no princípio do vídeo, nós temos algumas subdivisões para fins didáticos. Né? Portanto, vamos colocar aqui classe alta, classe média e classe baixa. Classe alta, burguesia. Tá? Classe média e classe baixa, proletariado, certo? Só que essa classe média, por inferência e por muitas doutrinas, nós temos aí também a nomenclatura de pequena burguesia, de média burguesia. Percebe que o nome burguesia está presente nessas subdivisões, mas efetivamente e essencialmente não tem nada a ver com burguesia. Porque veja bem, por exemplo, um dono de padaria, né? Ele tem a sua padaria, tem 1 ou 2 funcionários, paga o salário dos funcionários, ele seria enquadrado como um pequeno burguês. Mas perceba que ele não é dono do meio de produção, né? Ele faz parte, portanto, ali de uma classe média, e aí depois vieram outras subclassificações, classe média alta, classe média baixa, mas tudo isso para fins didáticos. Né? O intuito, a teleologia deste vídeo é mostrar a vocês que a divisão essencial é entre burguesia e proletariado. Né? E também trazer essa retificação sobre o conceito. Não é porque ganha-se muito, não é porque se é milionário que se torna um burguês. Né? O burguês, quer dizer, a burguesia é uma fatia muito pequena da sociedade, banqueiros, industriais, enfim, aqueles que detêm o meio de produção e não trabalham. Todos os demais são proletariados. Então você, que às vezes é muito rico, tem um salário maravilhoso, ganha, como disse, cifras estonteantes e alucinantes, não necessariamente você é um burguês. Você também é um proletariado, provavelmente. Tá bom, gente? Esta foi a ponderação de hoje. Esse erro conceitual que eu disse, de muito proleta por aí achando que é burguês, né? É isso que eu vim trazer também aqui no sentido de aclarar a situação, não é? E pontuar, não é? Fazer esses registros de modo que a rigidez, né, quanto à compreensão da temática seja observada. Valeu? Tchau, tchau.